Bom, a gente já falou de fenômeno como a maneira de aparecer dos objetos, das coisas. A gente falou da intencionalidade, que é um traço essencial da consciência, e em que termos é realizada uma investigação fenomenológica, ou seja, naqueles três elementos, a partir daqueles três elementos que permeiam essencialmente toda a nossa experiência, seja científica, seja cotidiana. Agora a gente vai passar a falar de alguns passos metodológicos que Russell considera essencial para se iniciar uma investigação fenomenológica. A gente está falando da conhecida dentro da fenomenologia redução fenomenológica ou epoquê fenomenológica ou até mesmo suspensão fenomenológica. Bom, eu acredito que há três maneiras de se encarar a redução fenomenológica. E eu vou dizer aqui qual a maneira que eu acho mais essencial em captar vamos dizer assim, o cerne da fenomenologia, tal como Russell a pensou, né? A primeira maneira consiste em entender essa suspensão a partir do lema da máxima metodológica de Russell, que ele coloca na fenomenologia, que é ir de volta às coisas mesmas, ou seja, de voltar ao modo originário, modo, vamos dizer assim, puro de doação das coisas, da experiência. Com isso, ele está querendo dizer que vamos dizer assim, utilizar a percepção como a gente tem usado ao longo dessa exposição, e muito embora a fenomenologia não trate apenas de percepção. Enfim, ele está querendo dizer, vamos de volta às coisas mesmas, ou seja, nós temos que suspender nossas construções prévias, nossas teorias prévias e nossas é, construções especulativas de qualquer espécie, seja da filosofia, seja da ciência. Temos que suspender isso para que nós consigamos o contato originário com a coisa, para que nós não deturpemos aquilo que se apresenta a nós. Como eu falei, a fenomenologia está preocupada principalmente, primariamente, com o modo de doação das coisas à consciência, ou seja, como as coisas aparecem à consciência. Ao, segundo Russell, introjetarmos certas teorias aí no modo entre a consciência, o mundo e o modo como a coisa se dá à consciência, ou seja, o modo como uma coisa aparece à consciência, se a gente colocasse teorias aí, a gente, segundo Russell, estaria deturpando o modo de doação, o modo da coisa se nos apresentar. Pronto, aí teríamos que suspender, segundo ele, como eu falei aqui, tanto teorias advindas da ciência como teorias advindas da filosofia. Um bom exemplo para isso, eu acredito, é voltarmos à percepção do livro. Se nós, vamos dizer assim, nos deparássemos com um livro, e como eu falei anteriormente, na parte ali lá para o meio da aula, falássemos que a minha percepção do livro, na verdade, não é um, um aprender o livro tal como ele se dá aqui na minha mão, e ao invés de achar que eu estou com o livro na minha mão, na verdade eu pensasse o seguinte a partir de influências de teorias tradicionais da filosofia, pensasse que, na verdade, o que eu estou percebendo, o que minha consciência está se referindo, são certas representações mentais que, mediado por elas, minha consciência chega ao livro externo, mas que, na verdade, talvez aquilo que eu tenha representação nem seja o livro tal como ele é em si mesmo, mas apenas tal como minha consciência se refere a essa representação. Bom, isso seria, segundo para Russell, pelo menos, obviamente uma maneira de deturpação aquilo que se dá na experiência originária. Por quê? Porque o que se dá, primariamente, é a referência da minha consciência por meio da percepção ao livro tal como ele me é dado aqui em carne e osso, aqui nas minhas mãos, aqui fisicamente presente. Bom, executando esse tipo de redução, ou seja,
nos dispondo de qualquer tipo de preconceito que ou constitua algum obstáculo à experiência tal como ela se dá, a gente se encontra livre para descrever o objeto tal como ele se apresenta na percepção, tal como ele se apresenta na imaginação, na recordação e como um objeto natural se apresenta, como um objeto matemático se apresenta, ou seja, em seus aspectos essenciais. Ou seja, estaríamos nos despindo dos preconceitos para descrever o objeto em seus traços essenciais. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Novamente, voltando à percepção. Caso eu suspenda aquela teoria tradicional que diz que minha consciência está primariamente referida a representações mentais, caso eu suspenda essa teoria e enxergue, tal como o Russell está dizendo, que minha consciência intencionalmente, por meio da percepção, está referida ao livro aqui presente, então, um traço essencial que a gente poderia colocar desse ato intencional da percepção em relação ao livro é que a percepção, como eu falei, sempre se dá por perspectivas. A percepção também sempre se dá sempre se dá em relação a algo materialmente presente. Bom, e aí teriam diversas outras tarefas a se realizar pela fenomenologia. Uma outra maneira de enxergar a redução fenomenológica ou a suspensão fenomenológica é dizer que o que será suspendido, aí a gente já está na segunda maneira de visualizar a redução, a suspensão, é dizer que o que será suspendido justamente na verdade, nossos hábitos e nossa absorção cotidiana naquilo que, na verdade, é o objeto e não nosso ato pelo qual nós percebemos aquele objeto. Ou seja, inicialmente, para Russell, como eu falei previamente, a gente está observado nas próprias... vamos dizer assim, o centro dos nossos afazeres não está na nossa própria maneira de perceber as coisas, mas sim nas coisas percebidas, nas coisas com as quais nos ocupamos, nos acontecimentos diários, nessas coisas que a gente tem que fazer. E tendo reduzido esse tipo de correria, de absorção, nós estaríamos dispostos a prestar atenção, a refletirmos sobre o modo como a nossa consciência dirigida ao mundo determina a maneira com que esses objetos mundanos nos aparecem à nossa consciência. Bom, essa seria a segunda maneira. E aí eu estaria privilegiando muito mais o aspecto subjetivo de constituição da consciência em relação ao mundo do que na primeira leitura, que estaria privilegiando a descrição do objeto em termos essenciais, ou seja, o que é o percebido enquanto tal, enfim, como eu já havia falado. Bom, na terceira maneira, que eu acho que é a mais completa, que atinge mais o ponto, é enxergar a redução, a suspensão como não interessada primariamente nem no aspecto dos objetos, nem no aspecto da subjetividade, mas sim considerá-la como tendo um foco, ou seja, tendo um foco na maneira de como a consciência estabelece uma relação de constituição em relação ao mundo, ou seja, aquilo que eu já havia falado. Assim, suspendido será o que Russell chama de como inicialmente nós estamos cotidianamente, e também no modo de fazer científico, na experiência científica, que estamos na atitude natural, que Russell considera que essa atitude natural ela é determinada, sobretudo, pela opinião. Assim é estranho um pouco de se pensar que tanto a atitude, tanto a nossa cotidianidade, ou seja, essa correria, enfim, as conversas interpessoais assim cotidianas, seja permeada pela opinião. Isso pode parecer óbvio. No entanto, o Russell também diz que a ciência também está permeada pela atitude natural que está presente a opinião. Mas o que Russell está dizendo aqui
como opinião, ou seja, como algo não fundamentado, algo não explicado, algo não, vamos dizer assim, de alguma maneira fornecido as razões, é a crença que determina essencialmente a atitude natural de que eu existo e faço parte do mundo. E o mundo também é uma coisa existente, independente de mim. Ou seja, são dois aspectos aí que ficou um pouco confuso aqui. Primeiro, o mundo existe. E segundo, eu, existente, assim, tendo corpo, faço parte desse mundo. E um terceiro aspecto seria que o mundo, tal como ele é aí, ele é independente de mim, independente da maneira que eu percebo. Enfim, são, eu acho que esses três traços que Russell acredita que definem, que determinam a atitude natural. E está presente tanto na ciência quanto na nossos afazeres cotidianos, nossas experiências cotidianas. E, para Russell, ele acredita que, por mais óbvia que pareça a crença na existência do mundo e a crença na nossa participação no mundo, ou seja, na nossa participação enquanto corpo existente no mundo, por mais óbvio que pareça, a gente não pode tomar como de antemão garantida essas teses, essas afirmações, sem nós justificarmos ela. Ou seja, ele enxerga a filosofia como um modo de questionamento radical que não pode deixar passar nenhum tipo de afirmação sem submetida ao juízo crítico, sabe? Pronto, suspendendo essa atitude natural, suspendendo essa crença na afirmação da existência nossa como do mundo, a gente, segundo Russell, dá o primeiro passo para enxergar que mundo e consciência devem ser investigados, devem ser visualizados a partir da correlação estabelecida pelo traço essencial da consciência, que é a intencionalidade. E essa relação, como a gente já vem sempre dizendo, é uma relação de constituição. O mundo sempre é a partir da maneira que eu percebo. Eu selecionei um trecho aqui para ler um pouquinho para vocês. Suspender não significa negar, mas refletir criticamente. A filosofia deve ser uma forma radical de esclarecimento crítico e não pode tomar nenhuma posição, por mais óbvio que pareça, como garantida de antemão. Suspender a atitude natural permite que coloquemos em relevo o fato de que a realidade sempre é revelada e examinada de uma perspectiva ou de outra, ou seja, que não existe o espectador imparcial, não existe uma descrição totalmente impessoal em termos de terceira pessoa, mas sim tudo como o mundo nos aparece, toda afirmação que é feita por pessoas como nós é sempre, inegavelmente, a partir de uma primeira pessoa, de como o mundo aparece essa pessoa. Bom, antes de passarmos à parte final dessa exposição, que fala sobre alguns conceitos de outros fenomenólogos, vamos passar para um conceito que seria a continuidade da redução fenomenológica. Seria a redução transcendental. Essa palavra é uma velha amiga da filosofia, de modo geral, desde a modernidade. Ela aqui, na fenomenologia de Russell, ela tem um sentido bem específico. A redução transcendental, a gente pode enxergar ela como uma continuidade da suspensão. Ela, segundo Russell, ela tem a função de possibilitar que nós visualizemos pela primeira vez as condições de possibilidade que estruturam nossa subjetividade e determinam o modo como as coisas nos aparecem. Ou seja, a redução transcendental ela visa estabelecer, dar uma continuidade àquilo que foi suspendido na suspensão fenomenológica. A partir dessa redução transcendental,
Ou seja, a partir de já termos suspendido nossa atitude natural, que você chama dessa ingenuidade perante o mundo, como sendo a atitude natural, a gente, pela primeira vez de Russell, a gente passa a visualizar as estruturas da nossa subjetividade que determinam a maneira de aparecimento dos objetos. Vamos tentar traduzir isso aí. Como é que, por exemplo, a consciência se refere a objetos? Russell dirá que é somente porque essa estrutura transcendental da nossa subjetividade, ou seja, essa subjetividade transcendental, em outras palavras, está estruturada de tal modo a ser um traço essencial dela, a intencionalidade, é que ela pode se referir a outros objetos. Ou seja, a consciência, tendo um traço essencial como sendo a intencionalidade, ela só é capaz, vamos dizer assim, a condição que possibilita que ela contacte, que ela acesse, que ela se dirija, que ela seja sobre outros objetos, seja na percepção, seja na imaginação, seja na recordação, é a intencionalidade. Ou seja, ela é a condição que possibilita que ela possa se dirigir a algo. Bom, esses e outros aspectos são somente, apesar da gente ter falado no início, sem citar a redução transcendental, são somente visualizados quando se executa, na fenomenologia, segundo Russell, essa redução transcendental, porque a redução transcendental ela reconduz, ou seja, reconduz o modo como as coisas aparecem e o modo como a gente, agora, a gente está falando, se refere ao mundo, à subjetividade transcendental. Bom, esse é o papel dessa redução transcendental, visualizar essa subjetividade responsável pela constituição do mundo. Encerrando agora essa parte de Russell, dos conceitos desenvolvidos e tematizados na fenomenologia por Russell, a gente vai passar agora a considerações sobre outros fenomenólogos. Acho que um critério decisivo para marcar vamos dizer assim, essa descontinuidade entre a filosofia, a fenomenologia de Russell e a de seus seguidores, dos outros fenomenólogos, é justamente a rejeição desse último passo que foi dado por Russell, que a gente acabou de falar, da redução transcendental e, de certa forma, também da suspensão, que ela conduz à redução transcendental. Por uma série de razões que eu não vou entrar aqui, esse passo foi, que eu não vou entrar em detalhe, esse passo foi rejeitado, porque basicamente os outros fenomenólogos acreditavam que isso seria um retorno a um conceito da filosofia moderna e que traria dificuldades que já estavam presentes naquela época. E, portanto, para evitar esse modo de fazer filosofia, esse é um dos motivos principais. Foi rejeitada majoritariamente pela grande maioria dos fenomenólogos que determinaram o século XX, filosoficamente. Bom, um outro aspecto também que marca essa descontinuidade com a fenomenologia de Russell é o privilégio de Russell no que concerne a tratar a consciência, a esse primado, a esse privilégio que Russell dá ao tratamento reflexivo à consciência. Para que a gente vai falar aqui, para Merleau-Ponty, quanto também para Sartre, eles vão atribuir um papel também fundamental, que também é tematizado por Russell, é tratado por Russell, mas não dado uma centralidade por Russell. Irão atribuir uma centralidade ao corpo, como o corpo determina esse aparecimento das coisas, a como o corpo ele atua, ele desempenha um papel de constituição também do mundo. Esse é o caso de, por exemplo, Merleau-Ponty, é o caso de Sartre, e a gente também vai ver aqui a noção de ser no mundo de Heidegger, que entra em uma noção desenvolvida sobretudo na década de 1920,
que aparece de sua maneira mais desenvolvida em Ser e Tempo. Essa noção, que a gente vai falar mais detalhadamente, visa basicamente dar um ponto de partida paralelo àquele traçado tanto pela fenomenologia de Russell quanto pela aquela direção de questionamento que vinha sendo que vem sido desde da tradição filosófica ocidental, desde o começo da tradição filosófica ocidental privilegiado, que é o modo de tratar o que nós somos a partir de uma maneira puramente teórica, a partir de um comportamento puramente teorético, como se nós estivéssemos sempre e majoritariamente dirigindo as coisas, na verdade, de maneira teorética, de maneira teórica. Bom, é também nessa direção que Heidegger irá reprovar, irá censurar Edmund Husserl, nessa direção de tratar o que nós somos a partir, ou seja, sendo guiado primariamente por um modo teórico e reflexivo de consideração. Para Heidegger, Husserl sofreu uma influência decisiva e, de certa forma, negativa da história da filosofia, que privilegiava o modo de consideração do que nós somos a partir de uma maneira teórica. A partir disso, Heidegger lança a mão de um conceito chamado ser no mundo, que é o conceito que nós iremos aqui tratar como um modo paralelo de se compreender o ponto de partida da fenomenologia em relação ao modo de Husserl.